Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, de saúde e bem animados. Então, na última aula nós falamos um pouquinho sobre o sistema muscular. E na aula de hoje nós daremos continuidade, falando um pouquinho sobre o sistema esquelético e também o sistema articular, ok? Bora lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, o sistema esquelético, ele vai ser o sistema que vai sustentar o nosso corpo, tá? E o sistema articular vai ser aquele sistema que vai auxiliar a nossa movimentação, juntamente com o sistema muscular, beleza? Vamos lá, então. Aê! Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema esquelético. Ele é composto pelos ossos e as cartilagens, que estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto. Então, o sistema esquelético nada mais é do que o nosso esqueleto. Será a formação, então, dos ossos, ok? O esqueleto humano adulto, ele é formado por 206 ossos. Então, é muita coisa, né? Atua na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais. Então, o que são os órgãos vitais? São aqueles órgãos que são essenciais para a nossa vida, como o coração, por exemplo. Tá? Então, o esqueleto ele vai, então, proteger esses órgãos. Garantia do movimento, produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns minerais, tais como o cálcio e o fósforo. As nossas células do sangue, elas são produzidas na medula espinhal, tá? Então, por isso que é tão importante a nossa coluna, que é lá que a gente vai ter a produção das nossas células sanguíneas e também das células tronco, ok? Os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, que é chamado de tecido ósseo, tá? Esse tecido ósseo ele é formado por 3 células: o osteoblastos, o osteoclastos e os osteócitos, tá? E aqui estão eles. Algumas células também vão ter essa célula que é chamada de célula osteoprogenitora, tá? Que ela vai dar origem ao osteoblasto, ok? Mas as principais células são as 3: osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, ok? Nos osteoblastos é responsável pela síntese da matriz óssea, estando essas células relacionadas com a reparação do osso. Então, quando a gente tem algum desgaste ósseo, ou então alguma quebra óssea, o osteoblasto que vai fazer essa reparação do gasto, tá? Os osteoclastos atuam na reabsorção do tecido ósseo. Então, quando a gente precisa, então, reabsorver esse tecido por algum motivo, quem vai fazer isso serão os osteoblastos. E os osteócitos são relacionados com a manutenção da matriz e com a sua reabsorção quando estimulados pelo hormônio da paratireoide. A paratireoide vai ser um hormônio que vai absorver cálcio, tá? Então, o osteócito vai trabalhar juntamente com essa glândula, ok? Vamos falar um pouquinho da classificação dos ossos. Costuma-se classificar os ossos de acordo com a sua forma, como ele se apresenta, em 5 tipos principais. Vamos lá? Os ossos longos, né, que são aqueles ossos mais compridos. Aqui a gente tem o fêmur, que é presente na nossa perna, ok? O osso irregular, que são os ossos das nossas vértebras. O que é um osso irregular? Ele não tem uma forma tão definida, tá bom? Osso sutural, que é esse osso do nosso crânio, tá vendo que ele tem? Ele é um osso praticamente único, só que ele tem algumas suturas, por isso que ele é chamado de sutural, ok? Osso plano, aqui da nossa frontal. O que é um osso plano? É um osso plano, tá? Então, ele vai ter a superfície plana, ok? Osso curto, que são esses ossos menores, por exemplo, do nosso carpo, que são das nossas mãos, que a gente tem os carpos e os metacarpos. E os ossos sesamoide, tá? Que eles são mais ovais, são mais redondos. Por exemplo, o osso da patela, que é o osso que vai ajudar a formação do nosso joelho. Tranquilo? Então, de acordo com a forma com que ele se apresenta, ele vai ser classificado nesses 5 tipos. Tranquilo? E aí nós temos a divisão do nosso esqueleto. O nosso esqueleto é dividido em 2 partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial vai ser o nosso crânio e o nosso tronco, tá? Juntamente com a nossa coluna vertebral.
Já o esqueleto apendicular vai ser formado pelos nossos membros, tanto os membros superiores, que são os braços e as mãos, como os membros inferiores, que são as pernas e os pés, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o esqueleto axial. Então, o esqueleto axial ele vai ser formado pelo crânio, pelas vértebras, costelas, externo e os hioide, ok? Vamos ver um pouquinho de cada um. No crânio, ele é formado por 28 ossos, tá? É a porção responsável, a gente já viu, por garantir principalmente a produção do nosso encéfalo. Então, vai ser o crânio que vai fazer a proteção do nosso cérebro, tá? Que a gente viu lá no sistema nervoso. As vértebras formam a chamada coluna vertebral, a qual é composta por 26 ossos e 33 vértebras. A coluna garante a proteção da nossa medula espinhal. Lembra que a gente viu lá em sistema nervoso que a nossa coluna espinhal vai fazer parte do nosso sistema nervoso central. E quem vai fazer a proteção dessa medula espinhal vão ser a coluna vertebral, beleza? Isso a gente já tinha visto um pouquinho. As costelas, tá? Que formam seus 12 pares, a caixa torácica. Então, é ela que vai proteger os nossos pulmões, os nossos órgãos vitais, coração, ok? O externo, localizado na parte anterior do tórax. Então, ele vai ficar atrás, tá? Vamos ver se a gente tem aqui, ó o externo. Ele vai fazer essa proteção aqui na região de trás do nosso tórax. E o osso hioide não possui articulação e é encontrado entre a mandíbula e a laringe. Então, ele vai ficar aqui na região do nosso pescoço. Viu? Vamos para frente. Esqueleto apendicular. Ele vai ser formado pelos nossos membros, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, tá? Os membros superiores são os braços e as mãos, igual a gente falou anteriormente. Já os membros inferiores são formados pelas nossas pernas e pés. A cintura escapular e pélvica, tá? A cintura escapular que é formada pela clavícula e escápula, que é essa parte aqui, ó. Vai ficar aqui, bom, e aqui embaixo. Que une o tórax aos membros superiores. Enquanto a cintura pélvica, que é essa aqui embaixo, tá? Que é formada pelos ossos do quadril, ligando-se ao sacro e aos membros posteriores. Então, serão essas duas regiões, tanto a cintura escapular quanto a pélvica, que vai fazer a ligação dos nossos membros com o nosso tronco, ok? As articulações, que é o sistema articular. As articulações podem ser definidas como local de união entre dois ossos. Então, quando eu tenho, olha aqui, ó, tá vendo que aqui nós temos as vértebras? Então, a gente vai ter a união de duas vértebras. Entre essas vértebras, nós temos as articulações, ok? Aqui no joelho, entre o fêmur e a patela, que tá aqui em cima, a gente vai ter a união desses dois ossos. Quem vai fazer essa união é o sistema articular, ok? Então, é ela que vai possibilitar, então, a junção dos dois ossos. Algumas articulações permitem a movimentação do nosso esqueleto, sendo fundamental frisar que nem todas realizam tal função, tá? Então, ela pode auxiliar na nossa movimentação, tá? Ela pode ser articular ou não, ok? Vamos para frente. As articulações podem ser classificadas de acordo com o seu grau de movimentação em 3 tipos. Então, se ela tiver uma grande mobilidade ou uma baixa mobilidade ou nenhuma, a gente vai ter as classificações. Então, as sinastroses, também chamadas de articulações imóveis. O que são imóveis? São aquelas que não têm movimentação alguma, ok? Como, por exemplo, essa aqui, que é a do nosso crânio. Então, ela não tem nenhum tipo de movimentação, ela é imóvel. A artroses caracterizam-se por serem ligeiramente móveis. Então, ela vai ter uma movimentação, mas não vai ser uma movimentação tão boa, tá? Que aqui a gente tem a articulação do semimóvel, que é o osso do quadril com as vértebras, tá? Então, a gente tem uma ligeira movimentação, só um pouquinho de movimentação. E as diartroses, que são aquelas que vão fazer grandes movimentações. Por exemplo, a do nosso joelho, tá?
Então, o nosso joelho, ele faz uma movimentação muito grande, assim como o nosso braço, tá? Então, essas que a gente tem uma grande movimentação, são caracterizadas, são classificadas como de artrose, ok? As articulações, elas também podem ser classificadas de acordo com o material que a gente tem, tá? Então, se eu tenho uma fibra, por exemplo, ela vai ter uma classificação, tá? Se eu tenho a cartilagem ou então eu tenho algum líquido, a gente também vai ter outro tipo de classificação. Então, o que a gente viu até agora? Que ela vai ter uma classificação quanto ao movimento e também quanto à formação, ok? Então, aqui nós temos os 3 tipos. As fibrosas ou sinartroses, que são aquelas que são feitas por fibra, tá? Que vai ser a articulação imóvel, que a gente já viu. Aquelas que são afiartroses, que são aquelas que vão ter uma ligeira movimentação, geralmente elas são cartilaginosas, ok? E aquelas que a gente vai ter uma movimentação maior, a gente chama de sinoviais. O que é isso? São aquelas que vão ter algum líquido. Já ouviu alguém falar, fulano tirou líquido do joelho, tirou água do joelho. É quando a gente vai ter um líquido, que é chamado de líquido sinovial, que vai auxiliar essa movimentação, ok? Então, nós temos tanto do que é feito, quanto da movimentação, tranquilo? E é isso, tá? Bem tranquilinho a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre os 2 tipos de sistemas, né? Que é o sistema esquelético e o sistema articular, tranquilo? Na próxima aula, a gente vai ter uma atividade lá no Google Forms valendo 1 pontinho, beleza? Então, hoje a gente vai ter uma atividade sobre esses 2 temas. Na próxima aula, a gente também vai ter uma atividade avaliativa, tranquilo? Vou mandar lá no grupo, peço que vocês copiem as questões e respondam. Qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Beijo e bom trabalho!